Salve, amigo da bancada, sejam muito bem-vindos, bem-vindas ao seu podcast, canal em defesa das culturas torcedoras, dos clubes, dos estádios. Essa é mais uma coluna de sexta, né? A oportunidade que a gente faz um vídeo aqui para tratar de algum tema pertinente a nós, torcedores. Dessa vez eu resolvi falar sobre Hillsborough. Estou gravando aqui no dia 16 de abril, né? E se você está assistindo no dia ontem, né? Dia 15 de abril, aconteceu aí o aniversário, entre aspas, de 32 anos da famosa tragédia de Hillsborough. É um evento que, enfim, acabou já sendo um pouco mais revelado na atualidade, mas parece que os seus ecos políticos ainda são muito fortes no nosso dia a dia, né, de torcedor, tanto como comentarista, como torcedores, pessoas que gostam de futebol e pensam em futebol. Ainda há um certo engano generalizado sobre o que aconteceu naquele dia e as consequências daquilo que aconteceu. Para quem não sabe bem ainda, que está meio perdido aí na história, a tragédia de Hillsborough aconteceu em 15 de abril de 1989, durante a semifinal da Copa da Inglaterra entre Liverpool e Nottingham Forest. O Hillsborough é um estádio do Sheffield, né, um outro clube, né, então é um estádio que não pertencia a nenhum dos dois clubes envolvidos naquela partida, e por causa de uma superlotação, uma entrada muito rápida de muitos torcedores do Liverpool em um dos setores dos estádios, né, um setor chamado Leppings End, essa superlotação causou esmagamento de algumas pessoas, pisoteamento de outras e asfixiamento de diversas pessoas. Foram 96 mortos, 766 feridos, até onde se sabe, uma das maiores tragédias que já aconteceu dentro de estádio no mundo. Obviamente, isso causou uma comoção popular muito grande, um pânico moral, inclusive, com relação à temática, e o governo inglês, na época comandado por Margaret Thatcher, explorou muito essa temática, inclusive porque existia ali, naquele período, né, um certo temor do hooliganismo, ainda muito presente na Inglaterra, né? Lembrando que 4 anos antes de Hillsborough, a gente teve o desastre de Heysel, né? Um jogo da final da Champions League, né? Então era a Copa Europeia dos Campeões Europeus, onde torcedores do Liverpool, aí sim, hooligans, invadiram o setor destinado à torcida da Juventus. Uma confusão muito grande se instaurou e muitas pessoas morreram naquela ocasião. Hillsborough, entretanto, não tem nada a ver com isso. Não se trata de caso de hooliganismo, apesar de que, ao longo de 23 anos, essa foi a história oficial. Oficial, inclusive, do ponto de vista institucional, né? O governo inglês entendia dessa forma. Só não continuou sendo assim até os dias de hoje, porque a família das vítimas foram muito fortes, contaram com muito apoio da população de Liverpool, inclusive dos torcedores do Everton, né, do rival Everton, para buscar justiça para os 96 mortos. Não se tratavam de hooligans, não se tratavam de bêbados, não se tratavam de marginais, eram pessoas comuns que foram vitimadas por causa da negligência da polícia e da organização do evento. O que se conta de fato é que o portão foi aberto pouquíssimos minutos antes do jogo, existia um volume muito grande de torcedores do Liverpool na rua, né, no setor, na entrada do setor Leppings End, e na medida que se abre o portão, muitas pessoas entram, algumas sem ingresso, e isso acaba gerando, né, um tumulto muito grande e uma superlotação do setor inferior daquela parte do estádio. A gente só vai saber, de fato, né, isso só vai se consumar, apesar das histórias já contarem, as pessoas já relatarem, né, politicamente, inclusive, isso é uma pauta muito importante, só em 2012, né, muito tempo depois, o governo, o primeiro-ministro David Cameron, inclusive conservador, assim como Margaret Thatcher, né, a grande comandante na Inglaterra naquele período, inclusive que impulsionou essa farsa, né, inclusive patrocinou matérias e reportagens na imprensa britânica para culpar as vítimas, né, pelas suas próprias mortes, foi o David Cameron que chegou em 2012, já, obviamente, depois de uma nova investigação, com coleta de relatórios e depoimentos dos envolvidos naquele dia, reconheceu que não se tratou de um problema de hooliganismo. Foi negligência da polícia inglesa, que não permitiu que essas pessoas corressem para o gramado para tentar salvar suas vidas, e também teve uma negligência muito grande na entrada dos torcedores no estádio. Só para dar um dado para mostrar como se tratou de uma farsa ao longo de muito tempo, né? Dos 164 relatórios de policiais que foram feitos nesse dia, 116 foram alterados para remover alguns elementos que talvez fossem negativos para a polícia inglesa. Então, você está falando de uma farsa de grandes proporções. Ela é uma farsa política, é uma farsa policial, uma farsa midiática. Afinal, a imprensa inglesa, inclusive, explorou isso durante muitos anos. Bom, justiça está feita, mas parece que os ecos políticos disso aí continuam contaminando nossa ideia sobre futebol. Então, eu vou resgatar, inclusive, porque quando eu escrevi esse livro aqui, Clientes versus Rebeldes, Novas Culturas Torcedoras nas Arenas do Futebol Moderno, é um livro que eu lancei em 2017, fruto de uma pesquisa de mestrado. Obviamente, eu queria falar das arenas no Brasil, não podia deixar de falar de Hillsborough, porque o impacto disso foi a transformação de todos os estados ingleses.
e se tornou um modelo inglês que o mundo inteiro deveria seguir no futebol. O Brasil, inclusive, antes de construir suas arenas, falava o modelo inglês, o modelo inglês. O modelo inglês tanto na política, né, de segurança dos estádios, que é também uma mentira, quanto no formato dos estádios, o modelo dos estádios. Isso vai influenciar muito na discussão sobre a arena. Mas eu queria falar de Hillsborough, nesse livro, não mais como um estudo de 15 anos atrás, 20 anos atrás. Já tinha o caso do David Cameron ter pedido desculpas públicas. Eu queria tentar achar um material que tivesse esse peso histórico, né, que fosse feito naquele momento específico, e não depois de tudo que aconteceu. Afinal, o relatório Taylor, né, que foi o documento que foi preparado para buscar soluções para esse problema inglês do hooliganismo e dos estádios ingleses, ele só sai alguns anos depois. Só em 92 os clubes ingleses vão começar a reformar obrigatoriamente seus estádios. E aí vem uma série de modelos, né? Os estádios todos sentados, a proibição das festas de torcedores, uma perseguição maior aos torcedores que não seguiam determinadas regras, e algumas regras interessantes que precisam ser observadas, né? De banimento de indivíduos que cometem delitos em jogos ou em dias de jogos. Esse é um outro assunto que pode deixar para outra oportunidade. O que eu queria destacar é o seguinte: eu achei esse artigo durante essa pesquisa aqui. 15 de abril de 1989, e algumas reflexões pessoais. Trata de Ian Taylor, é um pesquisador que é muito famoso, um pesquisador durante muitos anos, estudou pânicos morais, estudou hooliganismo, inclusive, já estudava nessa época, mais de 2 décadas, o tema do hooliganismo, um cara que entendia muito do assunto, mas primordialmente nesse tema ele tinha um papel privilegiado para discutir e refletir sobre Hillsborough. Ele era torcedor do Sheffield, ele era frequentador do estádio de Hillsborough e ele era frequentador da Leppings End, né, o setor onde aconteceu aquele acidente. Então é um artigo que acontece no calor do momento, ele é lançado em setembro, na revista New Left Review, né, em setembro de 1989, ou seja, ele tinha acabado de acontecer, ele estava ainda impactado por aquilo, obviamente deve ter, né, afetado sentimentalmente ele, afinal era o estádio do coração dele, né? Nós que temos clubes, que temos estádios próprios, somos apaixonados pelos estádios também, e Hillsborough ficou com essa mancha, inclusive afetou o clube. Lembrando que, né, o estádio do Sheffield, o estádio de Hillsborough, era conhecido como o Wembley do Norte. Ele era um dos estádios mais modernos e mais atualizados para os padrões da época de segurança de estádios que existia na Inglaterra, né? A comparação, era um grande estádio moderno, um estádio qualificado para isso. Não era um estádio decadente, não era um estádio destruído, não era um estádio precário, pelo contrário, era o melhor, um dos melhores estádios da Inglaterra, não à toa foi escolhido para a semifinal da Copa da Inglaterra. Isso explica muito bem. Ele fala isso no artigo, acho que é importante a gente observar o que Taylor fala em alguns pontos cruciais. Primeiro, essa questão do próprio Wembley do Norte, né? Era um orgulho da torcida de Sheffield ter o Hillsborough. A escolha da semifinal, o jogo, na proporção que teve, dizia disso. Qual era a grande questão de Hillsborough? O modelo de segurança, né, padrão da época estava tão bem aplicado no estádio que foi ele que causou o acidente dos torcedores. Você tem a Leppings End, aqueles lugares onde seriam as steel races, né, onde ficam os torcedores comuns, os ingressos mais baratos. A polícia inglesa achou por bem que, para aumentar a segurança nos estádios e controlar mais os hooligans, esses setores tinham que ser divididos como fossem jaulas, né, em uma única reta no fundo do gol. Você tinha 2 grades que dividiam em 3 setores, e isso, obviamente, ia espremer mais os torcedores, e foi um dos grandes motivos, né, desse esmagamento de 96, que causou 96 mortes e 766 feridos naquela ocasião. Lembrando que, aí também diz no artigo, né, diz no artigo, a Football Supporters Association já estava há muitos anos questionando esse tipo de padrão de segurança que estavam aplicados nos estádios ingleses, ou seja, ninguém estava defendendo aquele tipo de estádio. Ele era criticado, inclusive, por torcedores. Ninguém tomou uma decisão nesse sentido, porque se a prioridade era combater o hooliganismo, né, todo torcedor virou hooligan, nesse sentido, inclusive lá em Hillsborough, ao longo de 23 anos, 96 mortos foram chamados de hooligans, então você tinha que dar esse tratamento, né, de bandido, de marginal a esses torcedores. Coisa que a gente vive até hoje, né? Basta ver o policiamento nos estádios, enfim, a forma como nós somos tratados nas bilheterias, etc., na catraca e etc. O que Taylor também destaca ali é uma questão de um contexto histórico muito específico, né? As narrativas políticas que estavam por trás dessa demonização dos torcedores do Liverpool naquele contexto de Hillsborough, né? O futebol inglês, em tese, segundo diziam naquela época, ele já estava decadente, e não é verdade, porque o futebol inglês só não estava jogando os campeonatos europeus por causa daquela tragédia de Heysel, né, em 1985, como já falei. Mas antes de Heysel,
futebol inglês chegou em 8 das 10 finais do campeonato europeu. Então, não quer dizer que estava decadente, nem esportivamente, nem economicamente falando. O futebol inglês, inclusive, era um dos mais fortes da Europa já naquele período histórico. Os clubes ingleses chegavam nas finais com grande frequência, inclusive ganharam 7 dessas 8 finais. Então, decadência nós não temos. Acontece que foi uma punição, os clubes ingleses estavam proibidos de jogar nos campeonatos europeus por causa do caso de Heysel, e aí essa ideia, essa imagem que se construiu foi muito forte. E aí o que Taylor vai dizer? Existia uma narrativa muito importante que interessava, inclusive, ao governo de Margaret Thatcher, um governo conservador, né, um governo que vai impulsionar essas políticas que a gente chama hoje de neoliberais, e que se interessava muito por demonizar Liverpool. A cidade de Liverpool, que era um reduto trabalhista, onde existiam sindicatos muito fortes, combatiam o governo de Margaret Thatcher, e a própria ideia do futebol, que era esse espaço onde ela podia manipular, inclusive potencializar um certo discurso que a Inglaterra precisava ser modernizado, que era um país decadente e atrasado no mundo que estava se globalizando. Então existia sim uma intenção de trabalhar naquele fato para potencializar as políticas conservadoras. Existia um editorial do Sunday Times, Ian Taylor recorda no artigo, foi logo depois de Heysel, ainda antes de Hillsborough, que meio que mostra, né, meio que ilustra como os conservadores estavam tratando o futebol inglês naquela época. No editorial dizia assim: futebol é um esporte favela, jogado em estádios favelas e cada vez mais assistido por favelados. Favela eu coloquei aqui os slums, que são esses bairros populares, bairros muito pobres das grandes cidades inglesas, e era esse tipo de discurso que existia num jornal como o Sunday Times, claro, de uma linhagem conservadora, mas muito popular no país. Mostra muito como essa ideia de potencializar politicamente esses assuntos já estava correndo na Inglaterra, e Hillsborough vem como a luva na mão de Thatcher, que já estava no momento de perda de popularidade, mais um momento de perda de popularidade, e ela resolve explorar isso politicamente, leva isso ao nível da justiça inglesa. Pessoas que não têm conhecimento sobre futebol, não convocaram entendidos de futebol, então o próprio Ian Taylor não foi convidado para discutir o relatório Taylor, e vão sugerir uma série de soluções para essa temática, quando na verdade não são soluções, a gente sabe até hoje. Bom, o que vale destacar também, para mostrar um pouco, além da questão dos relatórios que não foram, que foram fraudados, dos 164 relatórios, 116 foram alterados para mentir sobre o assunto, também tem o dado que ele traz de que das 96 pessoas que morreram nesse acidente, nesse desastre, apenas 14 receberam atendimento médico. Ou seja, um número muito pequeno dessas pessoas teve, no mínimo, a chance de ser salva ter sua vida salva naquele momento. Isso aconteceu em grande medida porque das 44 ambulâncias que tinham disponíveis na cidade para atender esse evento, esse momento, só uma foi acionada para atender torcedores. Ou seja, novamente provando que existiu sim uma negligência. Taylor falou isso em setembro de 89. Ele sabia do que estava acontecendo ali e a farsa que estava se montando. O artigo é brilhante, sugiro que vocês leiam pessoalmente, só estou aqui trazendo os highlights, os principais momentos. E aí, por fim, para fechar aqui a discussão, o que Taylor traz é uma questão das previsões que ele tinha naquela época. Ele já percebia, primeiro, iam convocar pessoas que não entendiam de futebol, iam convocar pessoas que tinham um certo interesse nesse processo de mercantilização do futebol, a transformação dos estádios seria altamente custosa para os clubes e teria um custo, inclusive, social. Ele percebeu que seria um momento crucial para elitizar os estádios ingleses, que são os mais elitizados do mundo até hoje. É uma marca do futebol inglês a partir de 1989, principalmente até a partir de 92. O que acontece aí num certo encadeamento de fatos históricos, não quer dizer que um gerou o outro, mas eles se complementam para explicar. Na medida que os clubes ingleses foram obrigados a transformar seus estádios, a reformar seus estádios, colocar cadeira para todo mundo, reduzir a capacidade e etc. Tal, isso teve um custo muito alto. Os clubes precisaram se mover, de certa forma, para criar a Premier League. Premier League, de certa forma, também é uma forma de elitizar ainda mais o futebol inglês, separar a elite do resto do futebol local, tornou alguns clubes mais ricos, outros clubes mais pobres, isso tem impacto até o dia de hoje, e, obviamente, com esses custos muito altos, os clubes precisaram se abrir para investidores estrangeiros. E aí você tem o começo dessa invasão de grandes magnatas, grandes proprietários de clube. Até esse ponto, muitos clubes tinham as suas ações mais pulverizadas entre muitos torcedores. É o caso que vai acontecer no United, inclusive estou vestindo a camisa aqui do United of Manchester, que é um clube que surge como consequência também de Hillsborough, não pode deixar de perceber isso, a entrada dos Glazers, a editação de Old Trafford, etc. Enfim, mais do que isso também vem a questão da proibição das festas. Hoje no futebol inglês é muito difícil você ver no estádio
uma torcida festiva. Claro que as regras já foram se afrouxando com o tempo, já melhorou bastante, mas, sem dúvida, isso é pós-relatório Taylor, pós-Hillbrook. Inclusive, existem as chamadas banning orders, que são, de certa forma, interessantes no sentido de punir individualmente, né, o indivíduo que comete certo delito, mas ela acaba banindo torcedores que tiram a camisa no estádio, torcedores que assistem o jogo em pé, um torcedor que vai e acende uma fumaça, como é muito comum em outros países europeus. Né? Então, há uma relação muito direta entre o tipo de problema que nós temos nos estádios hoje, desse altíssimo controle, da elitização dos estádios, aumento do preço de ingresso, da proibição das torcidas, do supercontrole, né, dos torcedores, com esse caso de Hillbrook. Afinal, ali se consolidou o tal modelo inglês, né, o exemplo inglês que nós devemos seguir, que na verdade não é exemplo para ninguém. Né. Foi um processo de muita elitização dos estádios, um processo de perseguição de torcedores de fato, inclusive que não eram hooligans, e de transformação dos estádios ingleses em verdadeiros teatros, como são ainda hoje, apesar da tentativa de alguns grupos de tentar mudar. Bom, eu posso voltar a esse tema futuramente, se quiser, você deixa um comentário aí provocando alguma coisa que eu deixei de falar. Eu creio que eu consegui explorar essa questão de Hillbrook. Deixa um curtida aí no canal, isso ajuda muito a gente. Compartilha também, se for possível, né? Manda para outros amigos. E aí, é isso. Estou à disposição para a gente fazer uma segunda rodada dessa discussão, porque é um tema muito caro, um tema que importa muito os torcedores e impactou o futebol a nível global. Era uma farsa, foi desfeita em 2012, mas seus ecos políticos ainda estão aí rodando o nosso cotidiano de torcedor, beleza? Lembrando, nós temos agora um clube na bancada, você pode se tornar sócio. Valeu, abraço.